Tamo de volta. Já está de fone de ouvido, pronto para a segunda parte? Então solta aí, editor. Érica, vamos lá. Eu acho que de todo mundo aqui, é chato falar. Eu sou mais velho, beleza? Não, mas não só isso. Foi uma infância mais diferente porque teve mais contato com os esportes americanos desde o começo. Talvez o futebol não tenha sido o principal como para todos nós. Até como o Fernandão já até elencou isso aí. Como surgiu a paixão? Da onde veio? Foi passado de pai para filho? Foi você descobrindo o esporte? E aí depois o melhor momento? Mas aí a gente vai falando aos poucos, porque eu acho que a sua história que precisa de um terapeuta e vai ser legal a gente ir falando aos poucos. Cara, assim, quando o Fernandão tava falando um pouco do beisebol, eu tava pensando assim, por que eu comecei a gostar de esporte? E quem me conhece já há muito tempo, quem me conheceu esse final de semana, percebe que eu sou um cara sério, um cara sarcástico, um cara pronto pra piada. Aquela piada. Você falou um cara sério. Não, eu acho que não, sério é um negócio que não Acho que o existe. resumo é você um cara que sabe fazer boas perguntas. Ele cara. fica parado no canto esperando o momento de soltar Exato. Porque a coisa vai. certa. Né? Tanto que as minhas piadas ácidas, ele tá sempre dando risada no fundinho. Exato, ali, exato. entendeu? Eu comecei o podcast já dando cutucadas. E ele tava aqui no fundo só. Porque ele Tava logo adora. atrás de Ele você. adora um fritado. Entendeu? Como que é? Roasted, né? Que eles falam, não, né? Roasted. Né? Mas, cara, assim, o ponto quando o Fernandão tava falando, tava pensando assim, por que o esporte, né? Por que a gente tá aqui, por que a gente gosta tanto de esporte? Pra mim, é um negócio da reflexão, é o escape da vida real com uma realidade. Não um entretenimento gravado, não um entretenimento com script. Então, o esporte, pelo menos pra mim, é uma coisa assim, você escapa do estresse do trabalho, do estresse de casa, com uma coisa que é real, com uma coisa que não tem script. E eu acho que como criança, desde criança, era um negócio que começou a me fascinar. Começou a fascinar assim, cara, é legal, eu não sei o que vai acontecer aqui. Eu sei o que vai acontecer na porra do desenho do Pernalonga. Eu sei o que vai acontecer no Golden Girls. Eu sei o que vai acontecer no MASH. Eu não sei o que vai acontecer no esporte. Então, assim, como começou era justamente essa coisa assim, a busca de, cara, percepção. É um escape, é um negócio que eu vou me entreter, que eu, mãe trabalhando, irmã fazendo a coisa dela, cara, eu tô vendo um negócio que eu não sei o que vai acontecer. Então, essa coisa do escape da realidade é um negócio importante. O gancho do carinho pro Fernandão, pra mim foi o sorriso do Magic Johnson numa capa da Sports Illustrated que minha mãe comprou pra mim, acho que em 1980. A maior parte aqui não era nascido. Então, assim, ver aquele sorriso de um atleta com uma criança foi um negócio que falou, porra, isso é legal pra cacete. Eu ia falar outra coisa, mas a gente vai ter que botar o bip. Não, cacete, beleza, mas caralho não pode. O caralho pode entupir alguma coisa. Mas a gente tem que conversar com uma pessoa que soube fibras. Né? Alguém aí da Lua. Esse episódio é sobre de Activia. Chamito. Então, assim, começou assim, então, a questão dos meus times, porque eu sou um cara que gosta de sofrer. Red Sox, Spring Training na cidade que eu nasci, Fort Myers, então tenho a lembrança daquilo de criança, então foi por isso que eu comecei a torcer pelo Red Sox. Dolphins, aí quando eu tive contato com meu pai mais tarde, o bicho era fascinado pelo time de 72, ele viu aquilo, 72, 73, então ele só falava daquela porra do time invicto. Te iludiu. Eu te entendo. Essa camiseta que eu estou vestindo, eu te entendo essa história. Então, como Florida Man, eu sou obrigado a torcer pelo Dolphins. E o Magic, tipo, com a família toda já tinha mudado para Orlando quando o time surgiu em 89. Eu falei, cara, esse é o time que eu tenho que torcer. E mais um preguinho na cruz. Né? Mas o legal, assim, a gente falou bastante de Red Sox e Yankees. Eu realmente tenho essa paixão também pelo beisebol. Menos uma visão menos romântica que o Fernandão tem, mais pragmática. Eu gosto da coisa da execução. Eu acho que, alongando um pouquinho aquilo que você falou, a execução é tão importante em cada momento do jogo, mas a gente, como do lado de cá, a gente não precisa estar prestando atenção naquilo o tempo inteiro. Então, a estratégia, um arremesso de um ball
de forma que estratégica e não um desperdício. Então, trazendo um pouco para a vida real, você ter que antecipar-se algumas decisões. A gente no trabalho, na vida, precisa de vez em quando antecipar uma decisão. Quando vem uma porra de uma bola a 160 km por hora, você tem que, de alguma forma, antecipar o que fazer. Já ter pensado nisso um pouco, né? Exatamente. Então, tomada de decisão, trazendo para a vida do Henriqueta, que a gente tá orgulhoso pra cacete dele, pra caralho dele, vamos falar. Isso. Que ele É a real, fez o essa é a real. doutorado dele em Notre Dame. Então, trazendo isso, a coisa de tomada de decisão, estratégia. Nada é melhor do que o beisebol em relação a isso. É chato? É lento? É. Mas para quem curte a coisa assim do pano de fundo e da analogia com a vida real, acho que é um negócio que é muito, muito, muito legal. A estratégia envolvida é um negócio absurdo. Tem muito mais além do que a TV mostra. Tem muito mais isso. E tipo, no estádio, pegando a coisa do Kiba, o estádio, as famílias, a diversão fora do espetáculo de esporte, curtir o hot dog, ou ir lá buscar cerveja durante o jogo, não tem problema, se você perder alguma coisa não vai ser tão grave assim. Então assim, tem essa coisa que, uma velocidade que é meio que uma analogia à nossa vida real do dia a dia. Então é um negócio que eu curto bastante. O Miceli, né, por exemplo, perdeu todos os home runs que ele foi vendo aqui no estádio jogar, ele estava dentro do banheiro. Então só para a contraparte aí do que o Eric falou, que se você perder alguma coisa não tem problema. Isso é um negócio que acho que o americano sabe fazer bem, é evento, né? Sim. Então assim, todo jogo é um evento. Então assim, é um passeio com a família de domingo. Você vai lá, chega 2 horas da tarde, fica até 6 horas da tarde no estádio e Não importa você, o time que você torce. você curtiu, né, cara? Você curte o negócio, tipo, você come, tipo, tudo isso é um ritual, sabe? Você beber, comer, dar risada e olha aqui, vai na lojinha. Não importa o time que você torce, Exato. Você vai acompanhar o esporte, você vê que é um evento, é um show, né? E o jogo em si, o resultado do jogo é um pano de fundo só. Né? Isso. Eu, por exemplo, os jogos de basquete que eu assisti logo, todos são do Orlando Magic, entendeu? Ou seja, né? Cara, qual é o teu Uma problema? merda. Vamos Mas conversar, agora é a vamos hora conversar de do. perto. Agora do Eric falar. Essa é a maravilha de esportes, cara. A gente poder brincar e poder discutir essas coisas. E quando o Kiko falou de 2000, e vocês falaram bastante de 2004 e brigaram por 2004, e contigo eu já falei bastante isso. É a coisa do... Não é que eu não dou importância para o esporte, que eu dou, é uma coisa que é parte da minha vida. Mas eu não consigo mais me estressar com o esporte. Porque 2004 foi tão especial do ponto de vista que alguém... que há 30 anos torcia pelo Red Sox, acontecer aquilo daquele jeito, que a carga emocional foi tão grande que eu falei, caralho, por que eu tô fazendo isso com a minha vida, cara? Então, do ponto de vista assim... Ainda mais vindo da sequência que vocês pegaram. Porque assim, pra e mim é de 2000 em diante, então eu não tenho um histórico de sofrência. Mas do Mets ali, tantos jogos, tantos momentos que, bom, agora vai, não vai. E aí, de repente, acontecer do jeito que for, vindo de 2003 ainda, que foi um... Isso, Eu imagino o Jimmy Fallon sentado no Fenway. Isso. É o Eric. É quem eu imagino. Não, e o Eric falando disso, né, de você tirar um pouco da carga emocional, de não se estressar mais tanto. O beisebol ainda tem isso, né? Ele te ensina a não se estressar, porque uma temporada de 162 jogos, a derrota faz você parte, vai perder. exato, isso. Você não vai ser campeão ganhando 162. 180 jogos. Você não vai ser campeão ganhando 180 jogos. E nessas coisas de pesquisar para escrever pro Tailgate, eu fiz um perfil do Roberto Clemente. O Roberto Clemente fala uma coisa que para mim hoje funciona perfeitamente. Sempre que eu perco um jogo, a imprensa vem me perguntar sobre esse jogo que eu perdi, quando na verdade no beisebol o jogo mais importante é o próximo. E é isso. Esse é o grande lance do beisebol. O jogo mais importante é o próximo. Esse você já perdeu. Acabou. Esquece que você perdeu. Se foi 14-0, 20-0, amanhã você vai ganhar de 1-0 e acabou-se. Pronto, segue em frente, porque é isso. O beisebol é Meio que isso. a nossa vida profissional no dia a dia, né, cara? Sim, Tu sim. vai errar, tu vai fazer merda. Você não vai acertar sempre, você Teu vai cliente perder ficar algumas insatisfeito coisas. Um dia ou outro. Porra, Parte pro próximo. isso. O mais importante é o próximo negócio, é o próximo dia de trabalho e assim vai. E assim, aí, pra resumir, pegando Dolphins e Magic os últimos 10 anos, 15 anos, é isso, cara. Faz parte da minha família, do meu ser. Eu vou mandar o meu gato embora porque ele me acordou durante a madrugada? Não, eu vou ficar... Cara,
coisas que acontecem, então faz parte do ser, ganhou, perdeu, tô curtindo, é ali, é o meu entretenimento da vida real. Então assim, essa é a minha relação com o esporte, de uma forma bem que eu curto muito, que eu invisto tempo, mas ao mesmo tempo eu não consigo dar uma importância emocional tão grande. E tem gente, eu particularmente não gosto do termo paixão quando se fala de esporte, já falei isso algumas vezes, mas eu entendo e respeito, mas para mim é entretenimento da vida real. E que me permitiu estar aqui com vocês. E assim, a minha grande lição, e tu principalmente sabe que tipo, eu só assisto TV americana, comentaristas americanos, eu aprendi que tem gente no Brasil que conhece muito mais que gente lá fora, e que são pessoas que estão aqui. Então, gente que investe tempo, gente que estuda, gente que se diverte, gente que se estressa, gente que fica puto comigo porque acha que não tinha que tirar o Kershaw na 7ª entrada. Essa foi ótima. Mandou uma mensagem de áudio que, cara, eu fiquei assim, eu falei que queria dar um abraço no Rafinha. Eu tava tão emocionado com aquilo. Mas é legal, essa paixão é legal. Coisa que eu não consigo ter, mas é legal vivenciar isso e respeitar isso. Eu tenho que fazer um curso com você, porque assim, eu tenho que aprender a não me estressar com a Portela, porque mesmo depois de 24 anos, eu vi o título, eu tava na quadra na hora da apuração, eu tava naquela magia e continuo me estressando depois daquilo, então assim, eu preciso aprender isso com você, cara. Maravilhoso. Eu era estressado na época com a Mai, que eu trabalhava com a Mai. Né, Mai? Eu ficava putinho. Não contigo. Também, né? Também. Mas hoje em dia não. E assim, cara, o momento pra mim foi ver o Michael Jordan jogar, mesmo em final de carreira, mas ver o Michael Jordan jogar ao vivo foi um negócio fantástico. E 2004, do ponto de vista emocional, nada vai superar isso no esporte. Nada. Sensacional. É isso. Muito bom, muito bom. Lindo, lindo. Dodô, tá pronto? Eu sempre, né? Nasci prontinho. Não, relaxa, pode pegar. Deve pegar ali. Mas se vier pra cá, acho que é um pouquinho melhor. Pode ser. Eu não vou falar nada diferente do que vocês já disseram. Assim, eu comecei, obviamente, com o Corinthians e ele... ninguém me apresentou, né? A família se reunia pra ver, sempre. Então, todos os tios, a família inteira da minha mãe, do meu pai, todo mundo é corintiano. E aí eu trouxe um pouco do que é... Porque todo mundo fala que corintiano é muito chato, né? Porque a gente discutiu um pouco disso aqui, né? As brincadeiras e tal, que é... Eu sempre vi o Corinthians, né? Sempre fui torcedor do Corinthians. Nunca tive ou um jogador ou um time. Tem aqueles simbólicos, aqueles emblemáticos, os eventos, mas eu sempre fui o corintiano, eu sempre fui o Corinthians. E aí sempre vira religião, né? A gente já tem os próprios ritos da família, que todo mundo tem que usar a camisa, ou você cria os seus próprios, cara. Eu tenho os meus, assim, eu sou o tipo de corintiano que eu via... só mata-mata no rádio, não assistia na TV, eu não guardava minhas camisas com escudo de cabeça para baixo, nunca. Eu tinha as minhas, assim, a minha família, sem me mostrar, só com o ambiente, só com a forma como a gente sentava para ver jogo, e minha mãe assistindo o jogo também, primeira vez no estádio, por exemplo, de ter isso de forma extremamente orgânica, e aquela família corintiana raiz que é uma briga gigantesca, e aí querer matar o Tupanzinho e amar o Tupanzinho no jogo seguinte, e odiar o Célio Silva e amar o Célio Silva. E, assim, a nossa vida era envolta assim, em final de semana e ver Corinthians. A vida era difícil com o Tupanzinho e Silva. Era assim, Corinthians de 90, primeiro título, criança, ver o Ronaldo no gol e querer ser goleiro. Essas coisas que elas moldam um pouquinho do que você quer vendo aquilo ali, né? Pô, eu quero ser jogador. E aí, cara, futebol brasileiro, quero ser jogador e é isso. Né? E aí uma coisa leva a outra, então começar a gostar de outras coisas. E aí o Ayrton Senna gigante, e aí foi, sei lá, talvez a única perda que não foi alguém da minha família que devastadora, assim, criança também ver a cena toda, tá no domingo e ver acontecer e ver a notícia e tal, como se fosse um pai indo embora, assim. E aí, 95 já tem um lance da NBA, na Band, a gente parava pra assistir. Também o Celtics foi avassalador naquela época já. Tem o Michael Jordan, tem assim. E aí, avançando um pouquinho pra falar já do momento dos principais, acho que tiveram vários, né? Desde, ver meu pai sentado com meu pai no sofá e ele vendo Red Sox, por exemplo. Sem entender quase nada, mas esperando o Davi Ortiz chegar no bastão. E era lindo, porque a esperança que ele tinha de ter uma jogada espetacular.
era às vezes um jogo terrível, tava fraco, mas... E ver ele não entendendo nada e parecia um jogo do Corinthians, ele sentadão lá e vendo. Então tem, sei lá, o primeiro jogo no estádio, é sensacional. Pacaembu gigante, né? Pra quem é corintiano principalmente, né? Tem história lá, puta, milhões delas, né? História como torcedor, Mundial, infelizmente não pude ir até lá, mas assisti sozinho, porque também era uma coisa minha, vi sozinho, Libertadores pelo rádio, vi todos os jogos que eu vi pelo rádio, mata-mata inteiro. Então, cara, esporte pra mim acabou... Tem o lance da paixão, concordo um pouco com o Eric, né? A paixão, acho que ela acaba subvertendo alguns valores que você aprende com o esporte. Você acaba atropelando algumas coisas que era pra ser mais puro e a gente transforma, né? Eu acho que o esporte vira meio que uma religião, né? A gente cria as nossas orações ali, a gente transforma numa coisa bem maior do que é de fato, né? Então, e aí, anos 2000, futebol americano, beisebol, e aí tinha a vantagem de ter internet e baixar o jogo, né? Então, Conscientes mesmo, foi bem antes do Drew Brees que eu comecei a me apaixonar, e aí vi muita coisa do Art Manning, comecei a pesquisar outras coisas, famílias americanas no esporte, e aí o que me fez gostar muito e acompanhar desde essa época, né? E principalmente NBA, de jogar basquete na escola, jogar futebol, jogar vôlei, jogar tudo, mas de gostar de fato é que eu acho que os americanos, além de saber fazer muito bem os eventos, o lance de contar a história do esporte sempre e em todos os aspectos acho que é a grande magia, assim, né, de você começar a acompanhar e gostar, que é uma coisa que eu tinha com o futebol, da minha família contar a história pra mim sem contar a história, né? Só de eu ver que, vocês estão todos reunidos aqui no domingo pra ver jogo, e até a minha mãe xingar o Marcelinho, bater uma falta que todo mundo achava que ia ser gol, me contava, né? Só com a nossa forma de assistir o jogo juntos, né? E aí, acho que, no geral, pra mim foi isso também, né? Acho que igual a você, eu fui caminhando nesse sentido, assim. E aí, pra mim, de momentos icônicos, assim, tem todos esses, né? Mais com a família, vendo jogos em casa e tal, que foram os que me ensinaram, assim, alguma coisa, né? Que me fizeram gostar muito. E aí, querer jogar, tentar se profissionalizar, chegar aí longe até, mas acabar desistindo, mas de qualquer forma é a forma como muda a vida, né? Então me ensinou disciplina, me ensinou um milhão de outras coisas, né? Então acho que muito além de ter um momento só, né? Foram vários, né? Me ensinar a jogar, né? Eu queria jogar, eu queria fazer outras coisas, eu queria jogar tudo, né? Me ensinar a competição, me ensinar respeito, me ensinar um milhão de outras coisas que acho que tudo isso, todo esse ciclo, né? Todo esse movimento me trouxe, assim. E eu acho, por mais que eu não acompanhe hoje em dia, né? Tanto quanto fazia antes, acho que o principal pra mim sempre foi o Corinthians, porque, de novo, né? Tem a nossa família, mas me ensinou a olhar pro esporte primeiro com paixão, né? E aí depois aprender que não era paixão e aí virava algo muito maior. E é isso. Pra mim sempre foi isso, né? Sempre foi essa relação, e aí o Eric colocou também de forma muito interessante, que é uma parte da nossa vida que é real, apesar de a gente não poder participar, né? Tá lá junto, mas se eu ver pela TV, ou se tá na arquibancada, ou gritar, ou xingar, faz super parte, assim, né? Acho que do brasileiro, inclusive, né? A gente manja bem disso. Xingar na arquibancada faz total sentido, né? Mas acho que pra mim é isso, cara. Acho que é bem mais do que só eu ter jogado, ou só ter assistido um jogo específico, ou ter acompanhado porque eu gostava. Foi porque em algum momento eu vi que o esporte ia me dar mais coisas do que só ser entretenimento, por exemplo, né? E de fato me ensinou muita coisa e me aproximou da minha família em vários momentos, né? Então, esporte é isso pra mim. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois, do Doino e pro Clemente. Quão bêbado vocês estavam no dia que... Não, porque a história eu fiquei enchendo o saco desses dois há algum tempo para eles começarem o projeto.
Quão bêbado vocês dois estavam no dia que vocês mandaram a mensagem que finalmente tinha escolhido o nome? Porque Eu acho que a gente não tava bêbado. existia algo envolvido naquela mensagem de algum jeito que era histórico, mas assim, o que vocês tinham bebido aquele dia? Não teve álcool. No dia não teve álcool. Era emoção mesmo? A gente chegou. Eu não lembro se foi na casa da Ruth, ou se foi na da minha mãe, ou se foi. Não lembro como que foi. Mas foi, a gente acabou de chegar, a gente sentou e a gente começou a colocar as coisas no papel. Foi na Tinha sua nem bebido casa. nada, tinha bebido Foi nada. na sua casa, a gente tava vendo o jogo, uma coisa assim. Daí a gente pegou e falou, pô, poderia tentar uma coisa assim, né, diferente, sei lá. A gente pegou um papel e começou a rascunhar algumas coisas, né? Um modelinho, alguma coisa. E aí gravou um piloto no mesmo dia. Né? Vamos tentar gravar, a gente, sei lá, a gente começou a bater papo, gravou um primeiro, deu uma editada meio, mais ou menos na hora, a gente foi testando, foi modelando e tal. E aí foi puxando. E aí foi indo. Aí foi puxando o A partir Fernandão, disso aí puxou o foi- Henriqueta. Foi... Foram os dois primeiros, se eu não me engano. Aí depois o Rafa. Aí depois o Rafik. E aí foi indo. Não teve fibra envolvida, não teve chumito, Nada, não teve nada. Nem a buzina antes do evento ocorreu. Muito doido. Foi muito doido, muito doido. Orgulho de vocês, que Foi assim, foi assim. E é isso. Boa. Foi assim. Eu? Não, eu tenho que falar. Claro que tem. Não, eu sou só entrevistando aqui. Eu tô mero João Soares hoje. Maria Gabriela. Não, alguém tem que puxar pro ninguém falar. Aí tem que passar vergonha, né? Cara, não é passar vergonha não. Tipo, Diretor? é muito doido. Tipo, eu falei do negócio do Rafik lembrar de 2 anos. Mas eu lembro que até tipo até chegar em Jundiaí, mais ou menos, 7, 8 anos, eu cagava pro esporte. Mas cagava grosso. Tava nem aí. Não, mas é verdade, eu não ligava muito. Tipo, eu lembro da gente morar em São Paulo, tipo, meu pai virar assim, vamos no Canindé, e tipo, eu não era o parceiro de Canindé dele, nunca fui. Tipo, eu era o cara que ficava em casa, ficava com a minha mãe e com a minha avó, em casa. Era isso que eu fazia. Eu não ia. O seu Clemente já dava sinais. Tipo, não era um negócio que me despertava. Aí a gente mudou pra Jundiaí. E aí quando a gente chegou em Jundiaí, um dia, eu não sei o que aconteceu com essa pessoa. Meu pai falou assim, vamos pro Canindé? Eu falei, vamos. Assim, tipo, eu não sei explicar o que foi isso. Aí a gente foi. Foi um jogo do caralho. E aí começou a virar rotina. A gente ia pra São Paulo, ia pra casa da minha avó, visitava a avó. E aí toda a família torce pra Lusa. Tipo, completo, assim. Então, meu avô era de ir, meu avô contava história também, como vocês falaram de contar história, meu avô contava história, não sei o quê, meu pai puxava história também. Não, porque uma vez a gente foi pro Canindé, e o Ivaí, não sei o quê, e o Enéas, e não sei o quê, e ficava essas histórias. E era um barato ouvir isso. E aí começou a virar a rotina de sábado e domingo ir pro Canindé. Ia pra minha avó, depois ia pro Canindé. E aí a chave vira mesmo contra o time contra o Botafogo. Ali é o ápice pra mim de Lusa. Puta clássico, né? Lusa. 2-0 no primeiro tempo, 2 gols do Bebeto. E 2 gols do Bebeto. 2 gols do Bebeto. Olha essa frase, cara. E aí a Lusa faz um gol no finalzinho do primeiro tempo. E aí meu pai falou assim, cacete, que bosta, né? Jogo merda que a gente veio, né? Aí eu falei assim, não, a gente vai virar. Aí eu virei pro meu tio e falei, a gente vai virar. Aí meu pai falou assim, se virar, a gente compra um boné. Até é fantástico. Aí a essa Mandinga, tá história. vendo a Mandinga nascendo? É o próximo jogo de final. Boné pra criança. Aí tipo Torce assim, aí. tipo, isso eu acho que a gente devia ter 10, 11 A anos. Mandinga é isso aí. E aí ele falou, compra o boné. Cara, terminou 5-2 o jogo. Ninguém sabe o que aconteceu. Tipo, ninguém sabe. Porque mudou da água pro vinho os dois times. A frase tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Assim, é surreal. Tipo, o time do Botafogo era um timaço. E o da Luz era capenga ainda. E aí virou a chavinha, saí contente pra cacete, com um bonezinho, não sei o que, a gente falando da Luz. Fizeram um boné XL, né? Ele nunca usou boné. Ele nunca usou boné. E foi bacana. E foi Tá pensando no boné, tô pensando ainda a Luz, velho. Na verdade, ele colocou o boné num funko. Não, e foi rolando isso. E aí foi. E aí cada vez mais.
Aí a Lusa vai pra Série B, e aí não sei o que lá. E onde eu estudava, a galera curtia muito futebol americano. Eles curtiam muito futebol americano, mas eu não ligava. E eles jogavam futebol americano. Mas eu não ligava muito. Eu ligava pra basquete. Como todo mundo falou aqui, de Bandeirantes e tal, mesma coisa, eu vi Kobe, Shaq, e aí começou. Como eu cheguei nos Pacers, aí é outra história. Mas assim, Kobe, Shaq, eu via e a... Não. E aí, beleza. E ao mesmo tempo que tinha Kobe e Shaq, tinha o Iverson. E aquele jogo... O Nerson, E o jogo que ele passa pelo Tyronn Lue, tipo, aquilo fez eu não sei, tipo, eu falei assim, nossa, caralho, esse cara aí não respeita esse time, tipo, e eu achava o Iverson muito foda. O Iverson ditou muita coisa, tipo, de ouvir, vou ouvir mais rap, não sei o que, ditou muito daquela época, tipo, e eu ouvia as coisas, eu ia por conta dele, porque eu achava o cara muito foda. Você não gostava de treino também? E aí ficou nisso e tal, e aí dessa chavinha tal, teve isso e tal. E eu acompanhava basquete, e aí depois do Pacers surge por conta do Red Miller, obviamente. E é isso, e aí foi basquete, e aí olha, basquete, futebol. Na escola que eu tava jogando basquete, eu sou minuto, pra quem não me conhece, sou muito pequenininho, não dava nunca certo, eu não sou nada habilidoso, no futebol muito mais ou menos, no basquete era uma negação. Mas gostava e fazia isso, e era o que me motivava, tipo, educação física, essas coisas, a gente jogava futebol ou basquete. Até que, meados de 2006, mais ou menos, eu vi o título dos Colts com o Peyton Manning e achei o cara jogando pra cacete. Só que, tipo, eu não ligava ainda, não me ligava aqui, mas eu falei, esse cara é muito foda. E eu fiquei desligado de futebol americano por um tempão. Eu acompanhava o Super Bowl com os caras do colégio, tipo, quando eu ia encontrar eles e tal, e sabia uma coisa ou outra porque eles falavam. Então, era o meu dia a dia desde 2006, foi ouvir sobre futebol americano e ter visto o Peyton Manning e falando, aquele cara jogava muito. E aí, aí foi o depois na faculdade, primeiro dia de faculdade, a gente começou a falar de futebol americano e eu falei assim, cara, assiste essa porra, assiste essa caralho. Aí eu falei assim, beleza, já conheci alguma coisa por conta dos caras do colégio, falei assim, vou começar a assistir mais. Aí a gente começou a assistir realmente direto. Aí ia pra casa da Ruth, assistia, comia os bagulho, virava a noite, fazia a desgraça toda. Mais de uma. E aí, ao mesmo tempo que começou isso, eu também comecei a ver o beisebol, porque ele também falou assim, começa a assistir beisebol. Então, 2010, 2000 e pouquinho, eu vi o primeiro título dos Giants, mas também não liguei. Aí, 2012, me apaixonei pelos Então Giants. tudo que o Dodô mandou. Não, os dois são. Não, né? Calma, não é assim. E aí ele falou assim, assiste, e aí foi acompanhando. Não manda, ele resolve, cara. E veio vindo por isso. Aí o Colts, muito natural, por causa do Peyton, né? E aí, em 2013, me acontece aquilo do Andrew Luck virar aquele jogo contra o Kansas City Chiefs, que eu falei, puta que pariu. Aí uma decepção no final de semana da Portuguesa rebaixada por conta de Flamengo e Fluminense, né? Obviamente. Pois é, um absurdo. Também acho um absurdo. Rebaixado por eles, e aí, no meio do final de semana, eu vejo o Luck virando um jogo contra o Kansas City Chiefs num jeito absurdo. Aí eu falei, é esse time mesmo que eu vou torcer. Já gostava por causa do Peyton Manning, e agora esse cara que eu vou seguir até a morte. E foi embora. Até a morte dele, até ele aposentar subitamente. Aí eu falei, agora eu vou seguir torcendo. E foi isso. E aí o Giants, já falei, foi obviamente, o Colts foi tranquilo. E obviamente o Red Miller. E o Ducks? O Ducks é o mais escroto. E o Ducks é um filme. Por conta. Mas não, é por conta dos patos. É basicamente isso. É um time que foi criado pela Disney. É isso. Já achou que os caras faziam a formação em B mesmo? Não, e foi. É basicamente por isso. E aí depois não querem falar ESPN, fala da Disney já umas 8 vezes nesse podcast. É verdade. E aí foi por isso. E o momento mais Ducks foi isso. E o lance. Não, pode ir. Momento mais marcante. Peraí, eu preciso chegar. Momento mais marcante. Eu acho que foi o Banker's Life. Eu acho que foi. Foi da hora pisar lá. Não, foi da hora pisar lá. Eu acho que... É que assim, é o que o Luquiba falou. Tipo, todo jogo que a gente foi,
por mais bosta que foi o resultado do jogo, foi do caralho. Do caralho. E o CF? E o CF. Notre Dame. Nossa senhora. Notre Dame, a gente ficou 7 fileiras do campo. Por acaso, porque o nosso ingresso era na casa do O cacete. Henrique manda pra caramba lá. Pois é. Não, eu liguei. Eu não tava lá, né? Ele ligou e falou assim, ó, vai chegar um cara aí com ingresso bosta, vocês dão um ingresso lá da frente. Eu ia falar, eu ia lá, né, obviamente, escoltar meu chefinho até, não a 7ª fileira, mas até o lado do Brian Kelly, né, o técnico. Ele fica ali do lado, né, no banco de reservas. Mandando, claro, o Kelly é assistente dele. Mas eu não tava lá, então não consegui fazer isso, né? Mas como eu fui de escolta ele até lá, eu liguei, e aí o máximo que eu consegui foi essa fileira. Segue a luz que tá... Quando você vê alguém iluminado, literalmente iluminado, né? Exalando luz, sabedoria. Ele exala outra. Esse jogo foi... Voltando pro jogo, que você não estava por lá. Eu não lembro por quê. Você tava... Porque eu tinha ido pro Chile. Ah, é verdade. Foi nessa época, velho. Foi legal, porque foi o último jogo de Notre Dame com os veteranos, então era o último jogo da temporada lá em South Bend. E eles chamam o nome de todos os veteranos. Chamam o nome de todos os veteranos. Todas as universidades fazem isso, eu acho. Mas... E o Quentin Nelson tava nesse jogo. Também foi da hora ver o Quentin Nelson lá em campo. E também foi, se vocês entrarem lá e procurarem, foi o jogo mais frio da história da universidade. Então a gente teve sensação de menos 11. Que massa! Foi, assim, só que tipo, muita... Sensação térmica que a gente sabe já como é medida, né? Exatamente, né? Não, brincadeira, é o vento. A Ana explicou pra nós. Na sua aula de? Não. A minha aula de previsão do tempo que eu tive na faculdade. Achei ótimo. Sensação térmica de menos 11? Tá calor que não deixa. Não, então assim, tem vários momentos tipo, de jogo que são legais. Tipo, no United Center foi legal. E no Lucas Oil foi da hora. Mas, tipo, pisar no Bankers Life acho que foi legal. Porque se eu puxar de esporte americano, o basquete é o meu começo. É o que eu até hoje gosto mais. E é o time que foi o meu time que eu escolhi, né? Eu acho que é isso. Daria pra falar também vários da Portuguesa. A subida pra Série B, daria... só que aí são momentos que, tipo, é aquilo que eu falei também. Tipo, são marcantes pra mim. Só que não são expressivos pra um monte de gente. Tipo, a subir agora da Série A2... Foi um jogo do cacete, né? O Tomazella, que é o goleiro da Lusa, o filho dele teve câncer no começo do campeonato. Foi diagnosticado com câncer no começo do campeonato. Tipo, o cara andando no campo com o filho dele já, tipo, agora já passou por todo o processo de quimioterapia, já não tem mais tumor, não tem nada, tipo, o moleque tá bem. Então, tipo, é muita coisa marcante. Porque, pra quem torce pra Lusa, entende que, tipo, gera essa... não é só o time, é um negócio de família mesmo. É puramente família. É porque a gente conhece quem Não tá é o do lado. Barcelona, mas é mais que o time. Exatamente, é isso. Acaba virando isso. Tipo, no documentário de 100 anos do time, os caras falaram isso. E a galera que tá lá no documentário, você vê no estádio direto. Você comentava o cara do lado. Tipo, então, assim, é muito doido. Mas eu vou ficar com o Bankers Life mesmo assim, porque eu acho que se a gente tá falando de esportes americanos, eu vou falar o que marcou dos esportes americanos. Temos o podcast? Temos o podcast. Cadê a alegria? Abemos podcast. Abemos podcast. Abemos podcast. Ô, chefinho, mas assim, para encerrar, entrevistando agora o senhor, como é que o senhor conseguiu, e o doido também, né, que vocês foram o embrião disso, você faz nenhuma piada com ele. O filho vai ser maravilhoso. Eu quero entender como quem fecundou quem. Eu sabia. Foi mútuo. Eu não Foi quero mútuo. contaminar a galera, mas como é que foi esse processo de criar Você falou em família no último ponto, eu não gosto dessa analogia, mas criar um grupo de pessoas tão diferentes, mas ao mesmo tempo tem tanto a ver contigo do ponto de vista de visão de vida, de como a galera curte esporte, como a galera tem humor. Como é que foi pra vocês criar esse processo, cara? Puta, super automático, né? A gente não tinha... É porque a gente não planejou, né? Na real. E aí deu certo. E aí eu falei da outra vez que o que é mais legal é que a gente criou esse vínculo, né? Que é muito, sei lá, maior do que o projeto, né? Em si. Indo pra algum lugar ou não, foi a mesma coisa que eu disse na época. Então foi meio que automático, né? Quem conhecia todo mundo era ele. A gente meio que, né? Fora a nossa relação prévia também, ele conhecia todo mundo e a gente foi meio que, cara, faz uma coisa, faz outra. Aí dá risada, zoa, brinca. Aí se reúne a primeira vez, pô, foi aquela loucura, né?
deu muita risada, foi um puta dia legal, assim. Esse também, esse final de semana também, né? Bem legal, mas foi pra mim... Mais ou menos legal, mas tudo bem. Até amanhã ainda, calma. Mas foi assim, foi mais natural. E aí, cara, a gente, no final das contas, as pessoas que você gosta, e aí nem todas as pessoas que ela também gosta vão ter afinidade, mas falando de esporte em si, pô, é o primeiro item em comum, né? Que já dá pra todo mundo, por mais que pessoalmente cada um tenha uma visão sobre outras coisas diferente, o esporte acaba fazendo com que a gente tenha a primeira coisa importante em comum, né? Todo mundo se importa com isso e meio que vai conectar qualquer um, né? Não tem jeito. E aí, pô, todo mundo aqui, né? Gente boa demais, assim, o resto era consequência, né? É consequência, né, cara? Mais fácil, né? O álcool facilita. Ajuda bastante também. Foi super natural, assim, né? Ajudou, né? Tempero. Tempero. Eu acho que inquietude também, porque tipo, a gente criou no momento que a gente queria tentar trazer alguma coisa diferente. Tipo, a gente traz, logicamente que a gente estava muito tempo sem fazer. A gente teve muito podcast com pauta que a gente discutiu outras coisas. A gente teve um podcast que a gente mais falou de doação de partidos políticos baseado nos donos de clubes da MLB e falou de eleição, né, Rafiki? Sim. Do que falar do próprio esporte. Eu acho que essa inquietude, esse querer trazer alguma coisa de vínculos que fez ir procurar também pessoas diferentes. E que ao mesmo tempo são muito parecidas. Mas eu acho que não foi nem tipo olhar e se espelhar, falar, puta, você é parecido comigo em tal coisa, o Rafiki é parecido comigo em tal coisa, o Doime em tal coisa. Eu acho que foi tipo... Complementos. Foi assim, olhar para outra pessoa que a gente já tinha alguma coisa e falar assim, putz, eu me ver... A memória do Henriqueta com esporte, com dados, é um negócio bizarro. Que honra. Isso foi sempre um negócio que me pegou. Tipo, o Rafiki, esclarecido, tipo, vou falar de eleição, vou falar de não sei o que daqui. Sempre foi um negócio que, tipo, eu falei, caralho, que da hora. Tipo, puxou. Aí você vai começando a puxar as pessoas e fala assim, tipo, eu me espelho naquilo, gostaria que tivesse. E é um complemento pra mim, pra minha vida, antes de ser pro projeto. E eu acho que foi aí, a partir daí, que acabou sendo criado. Top. E o que você espera daqui 5 anos? Primeiro eu espero que a gente marque encontros mais rápidos e que não tenha pandemia de novo. 4 anos e 4 meses, porque tem um mês Vamos deixar gravado 5 anos, 4 anos e meio. E outra coisa, outra pecinha aqui importante pra cacete. Seu Fernandão, você é o elo, você é bastante elo entre todo mundo aqui. Já reparou isso? Você já reparou isso? O Fernandão é o Tupanzinho, o motorzinho. O Fernandão é o Tupanzinho. Que cobra toda segunda-feira o... Você que top 10. Você catou cada um, você tinha o dedo em cada um aqui e foi daí que foi montando. Fernandão, mas cara, o Fernandão é o Sócrates. Eu acho que não existe melhor o filósofo. Democracia. O cara que puxa o melhor de cada um. Mas acho que é um ponto fora da curva. O segredo foi que vocês viram que tipo, vocês tinham que se abrir e aí trazendo mais gente pra fazer a coisa acontecer, entendeu? Mas não é só isso, tem um ponto que assim, a gente começou pra ser um hobby, a gente queria fazer uma parada que fosse divertido pra gente fazer, tinha que ser divertido, primeira coisa. E aí a gente começou de cara, por vontade de fazer e falar de coisas mais importantes, aí cara, uma coisa vai puxando a outra, então pô, a gente começou a abordar outras coisas de forma diferente, mais respeitosa, começa a encaixar política, começa a encaixar música, a gente começou a encaixar outras coisas que cada um trouxe alguma coisa. E aí, no geral foi isso, né? Então, não foi só o fato de como o Clê comentou, eu não escolhi, né? A sequência de eventos fez com que cada um se escolhesse de alguma forma e fosse pro mesmo caminho, no geral, né? Todo mundo concordou em fazer tudo o que a gente fez, né? Escrever o que escreveu, falar do que falou, se posicionar da forma como se posicionou, tentar outras coisas. Então acho que, no geral, né, cada um entregou alguma coisa substancial para não ser um hobby, para sair de um hobby e muito rápido, né? Porque a ideia é que a gente fizesse várias coisas para dar risada, para tirar sarro, para ser assim, né? E aí virou um job também, como um job padrão que todo mundo tem.
né? Virou uma parada que a gente tentou por N formas de fazer. Puta, vamos fazer mais sério, vamos fazer mais assim, pra aquele lugar. E aconteceu. Foi acontecendo. E foi muito uma doido. coisa puxando a outra, né? Eu não sei se vai acontecer, né? Não, pra mim já aconteceu. Eu já sou pra mim muito isso feliz com o que vocês construíram. Não sei se vocês, né? Mas eu gostaria de me ver entrando num escritório amarelo e preto, uma galera trabalhando na redação. Eu almejo isso pra vocês. Esse falou, oi turma! Oi turma! Boa tarde! Bom dia! Por que Dona Onça? Eu perguntei isso pra vocês. Não sei. Tipo... A gente queria outra ideia que rolou do tipo, que elas pudessem participar, pra dar uma visão delas, né? E a gente viu que Vocês a gente perguntaram errou. se elas queriam participar? Ou tipo, já estavam forçando Não, a gente quer foi, saber, mas vocês queriam. Não foi pra assim, elas... Foi natural também, eu acho que isso foi meio vamos tentar natural. fazer como é que seria, pô, Zona Nossa, né? A gente foi bolando uns nomes assim, né? Muita coisa rolou no podcast, tipo, como é que vai ser o nome? Zonecast, pô, gostei. Puta, vai isso aqui então. Foi meio que. Elas foi ele, né? Vocês querem fazer? Vamos. Elas gravaram um também, foi super legal, né? Gravou um episódio delas, ficou bem bacana, assim. Mas que a gente viu que foi um erro. Eu vejo como um erro, acho que não tem. Eu tenho o maior orgulho de ter a Ana, né? Não, nem faz parte do que me considero, mas assim, de ser representada pela Ana, que fala super com domínio, tudo. Super legal, cara. Então assim, não tenho. Acabou minha bateria? Peraí. Nossa, depois vocês filmam isso. Mas Foi maravilhoso isso. Foi maravilhoso. Fora de contexto, você vai filmar agora então. É que. Vocês filmam. Mais uma hora que estamos Ela tá segurando uma hora. O braço já tá caindo aqui, ó. Gangrenou. Eu queria o Rafik que não tira foto de porra nenhuma, que grava na memória, gravem na memória de vocês. Porque assim, acho que a ideia era, gente, a gente quer ter uma voz feminina, né? A gente é contra o machismo, a gente tem que mudar a visão de que o esporte é só os homens, de comentário e tal. Foi legal a experiência, mas assim, eu não sou ninguém pra falar, né? Então, tem gente extremamente mais gabaritada e que precisa aparecer muito mais. Mas na verdade, querendo ou não, pelos dois, o esporte faz parte da vida de vocês. Então Sim. a visão de vocês, independente se é uma visão de especialista como a da Ana, ou uma visão de algo que faz parte da vida de vocês, nunca é um erro, né, cara? Nunca é um erro. Na verdade, E foi muito legal, foi muito bom, cara. No geral foi muito bom. Tem o Matheus, por exemplo, que foi outro caso totalmente fora da curva, porque ele procurou a gente pra... Eu ia falar do Teteu agora. Ele mandou mensagem, mandou e-mail e falou, pô, posso escrever? Daí a gente falou, pô, escreve aí um texto e tal pra gente ler, né? Aí ele escreveu 2 sobre futebol e tal. E aí a gente ficou, caramba, né? Tem gente de fora tentando, sei lá... Entrar na redação. Quando o seu time erra grosseiramente o que fazer e tal. E aí o Rafik ainda conversou com ele depois, eles mexeram no texto e publicou. Foi um episódio legal também, assim, que foi diferente, né? Fora do contexto que a gente tá discutindo, como é que as coisas aconteceram. Assim, o Matheus surgiu, assim, brotou, né? Sem... De curioso. Sem interação De nenhuma. se identificar. Não foi nem curioso, foi direto. Ele falou assim, cara, eu quero escrever, então, como é que eu faço, né? De foi legal, e se identificar. Então o site foi importante também, porque ele aceleradaço, né? Então a gente... que foi isso? Peraí, não entendi. Vamos fazer um sandbox com os episódios que a gente vai começar a gravar pra pilotar. Pra gente ver como fica, como é que a gente vai dividir tarefa. E tipo, a gente tá atoladaço de trampo, então a gente vai ter pouco tempo. Vamos. Deu 2 dias, cara. Ele tinha comprado a porra do domínio do site. Comprou a porra do domínio. Comprou a porra do domínio. Aí a gente começou, cara, comprou o domínio. E o que a gente vai fazer agora? Vamos ver como a gente vai fazer pra manter. WordPress, daí começa. Então vamos fazer final de semana a gente entra de madrugada, sobe o WordPress, testa, não sei o que lá. Aí no outro dia, eu subo o WordPress. Foi assim, foi? Evoluindo. E aí vai. Quando a gente montar uma cronologia um dia, vai ser bem assim mesmo. Eu vou deixar o dois nessa parte e eu falei assim, beleza, agora depois do WordPress deixa que eu escrevo. Aí eu comecei, WordPress, publicou o WordPress, aí ele falou, caralho. Eu falei assim, não, mas olha aqui, depois a gente aperta o publish, não tem problema, mas olha aqui. O que você acha? O que você acha disso aqui? O que você acha disso aqui? Aí ele, puta, tá do caralho, não sei o que, nesse carro. Cara, foi publicar o primeiro texto, não deu 1 minuto que foi publicado. O Fernando mandou mensagem. E aí, Filipeta, beleza? Beleza. Curti esse projeto aí, hein? Conta comigo se precisar. Aí eu falei, demorou, tá dentro. Não precisa, aí, não é? E Assim, depois tá que a gente dentro. fez, né? Falou, pô, vamos... A gente podia pegar o Instagram, por exemplo. E aí eu não conseguia, por exemplo, abrir o WordPress e ficar lá... Mas Instagram, por exemplo, pegava o meu celular, tava na minha mesa e começava.
curtia um monte de coisa, comentava um monte de página, ficava o dia inteiro, comentando. Aí chegou um momento que as meninas da seleção brasileira de softball curtiram o Tailgate de volta. Aí eu falei, opa, tem alguma coisa aqui. Foi a primeira coisa grande que a gente fez, né? Quem tava nessa entrevista? É... Quem já tava no site? Eu já tava, mas eu não participei da entrevista. Henrique, que era muita gente pra entrevistar, se a fosse todo gente mundo junto. mandou Henrique Fernandão. perguntas. A gente mandou pergunta. Henrique Vocês Fernandão. fariam Você vai pro uma podcast entrevista? também, é isso? Sim. Ah, não, eu tô gravando depois, Isso é história. E aí foi o mais legal porque, a gente começou a conversar com elas, conheceu o cara os caras do The Pitchers, da hamburgueria, que mantinha o projeto com elas, ajudava, arrecadava dinheiro. Aí foi, pô, um negócio legal, a gente foi lá conhecer elas num jogo lá que elas estavam tendo. Pô, foi um puta negócio que foi um primeiro momento que rolou um negócio legal, assim. Nossa. A gente ficou os dois, Em campo. foi conhecer o pessoal no Eu saí do trabalho, eu No posto, encontrei a gente ele foi no no posto, posto gasolina. ele tava trabalhando em Alphaville, a gente desceu no postinho, que tem tipo um café, a gente sentou lá e ligou pra Ligou mim. pra elas e começou a bater papo e tal, pô, foi bem foda isso aí, assim. E aí foi a primeira coisa da hora, e teve uma visibilidade absurda. Aí eu falei com a Cris Cage ainda, que é do Steamrollers, que ela era da parte médica, depois assumiu um cargo de diretoria lá. Convidou a gente pra ir na festa junina do Corinthians, pra participar lá e tal. Não rolou também. Conversar com eles, aí não deu certo. Ir lá bater papo, conhecer, né? Tipo, também orgânico, assim, ela curtiu de volta, daí chamou pra trocar ideia, foi. E aí os caras chegaram e a gente começou a mudar a cara de algumas coisas, né? Começou a dar uma visão mais interessante, assim. Acho que o legal é que ninguém tinha experiência, né? Acho que a gente que tava no começo, assim, né? Vendo de bastidor. Até pra escrever, cara. Pra escrever pra mim é um parto. Ver as gravações com um microfoninho, depois com aparelhagem. Compra uma mesa de bar. Só uma mesa de bar. Você cubira. O parto não era escrever, era aguentar o Felipe cobrando. Não, porque pra mim, eu escrevia bem, só que depois, por conta do meu trabalho, fazer documentação técnica, era automático, robótico. Nada de contar história, organização, nada. Eu vou passo a passo que eu vou. Aí começava, pra minha cabeça voltar, tentar ter um pouco de criatividade, eu ficava, eu vou ficar aqui, pra escrever menos de parágrafo, ficava uma era. Vou apagar, vou escrever 1 milhão de vezes. E graças a Deus, o Fernando e o Rafik que gostam de escrever pouco, né? Não, mas o Rafik. Eu também gosto, foi mas muito fã. É verdade, O Fernandão é que alimenta o site mesmo. O Fernandão E todo mundo alimentou o time histórico, não é time histórico também, com os mascotes. Os mascotes foi legal, né? Eu montei um monte de visão do site bacana. pra pegar informação de acesso, de por idade, pra gente ter uma visão do que tava pegando, de rejeição, tempo de permanência na página, montou um esquema também. Aí todo mês eu acessava o mesmo número, eu falava, puta, tá cagado isso aqui. Aí a gente tinha tempo pra arrumar, pra fazer uma parada mais interessante. Porque toma tempo, a realidade é que toma tempo. E o dia a dia é complicado. A Ana no Mile High sabe também, não é fácil. Não, tem todo um trampo. É muito grande trampo. Então. É um trampo, grande e que aí assim... Quanto mais você se envolve, maior fica o trampo. Exato. E não é assim, você não é assim, nossa, eu quero ser conhecido em 2, 3 dias. As coisas não acontecem assim. Só que aí, você... É dolorido às vezes, sabe? Ver que você fez alguma coisa, apareceu e não te deram crédito. Chegou a acontecer. Aí é foda, né? Mas sabe que hoje, pensando muito disso que o Eric falou, né? Que para ele falar de esporte e paixão não é uma coisa que ele considera muito. E eu acho que muito mais do que aparecer para alguém e tudo mais, é a oportunidade que a gente teve de conhecer mais sobre o esporte, né? Aprender muito, né? E a gente se conhecer. Eu acho que esse foi o grande ganho de tudo isso, foi poder ter esse lance aqui agora, ter tido em 2018 o nosso primeiro encontro. E assim, cara, vocês trouxeram uma cerveja que chama Estoicismo, né? Estoicismo é uma escola da filosofia que me interessa muito. Gosto muito do estoicismo. Você não pode ser nem muito feliz, nem muito triste, porque afinal de contas é a vida, né? As coisas vão dar certo um dia, não vão dar certo no outro e tudo mais. E eu acho que é assim que eu levo as coisas que eu faço. Pode ser que dê muito certo, bom se der certo, se não der certo eu tentei, a gente fez e acho que é isso que é o que
que a gente leva e que a gente ganha de fato. Tem Acho frutos. que é isso. Tivemos frutos. Não, e você imagina, né? Nós estamos falando aqui do Matheus que procurou a gente. Né? Pô, imagina, tinha alguém vendo, uma pessoa, mas tinha alguém vendo. As meninas do softball, que também procuraram a gente conseguiu conversar com o Bira, que é um cara que, porra, pra mim é uma grande referência de jornalismo, é uma grande referência de beisebol. Eu falo com ele. Fizemos um excelente Eu falo com ele até hoje, falo, Bira, você é o meu guru do beisebol. Porque assim, se não fosse você falando lá na ESPN, né? Aquela figura que eu pensava que eu era criança, eu pensava que o Bira era uma criança por causa da vozinha dele. A Mai também. Eu falo, Bira, eu pensei que você fosse um adolescente, né? Nerd comentando o jogo na ESPN. Mas graças a você, eu curto demais o beisebol, porque ele tem essa pegada também da história, né? De conhecer o beisebol para além do jogo, do dia a dia, de uma transição e tudo mais. E aí o Tailgate me deu essa oportunidade de escrever a série das Negro Leagues, de escrever a série dos caras do Hall da Fama, de ir atrás de mascote, e aí poder envolver a Jessie e a baleia no negócio também, né? Fazer como se fosse elas que estivessem escrevendo sobre os mascotes. Então isso foi... Que era um lance pra criança, E né? assim, cara, no final das contas, bicho, qual que é a relevância de ser visto por 1 milhão ou de ser visto por 1? Nenhuma. Em relação aos mascotes, eu particularmente me orgulho muito da série dos mascotes olímpicos, porque à medida que eu fui pesquisando para fazê-los, eu percebi que tinha pouquíssimo material em português sobre os mascotes olímpicos. Pouquíssimo. E eu hoje posso dizer que o maior material em português sobre os mascotes olímpicos é o Tailgate. Sim, Tranquilamente. Cara, e você vai aí, tem outros sites, talvez seja uma das maiores referências aqui no Brasil de esportes americanos. Os caras não escrevem de MLB como a gente escreve. Não escreve. Os caras não conhecem Negro Leagues. Eles não conhecem as Negro Leagues. Não conhecem. Você fala assim, me fala de 5 jogadores que nunca jogaram na NBA porque eram negros. MLB. Né? Na MLB porque eram negros. Né? Falou NBA. Que jogaram na MLB porque eram negros. Me falam 5, né? E aí você pega, cara, anos atrás a MLB passa a reconhecer as Negro Leagues como uma Major League. Né? Pô, isso pra mim é gigantesco. Eu acho que a gente fez um trabalho que a MLB não tinha feito ainda. É isso. Com certeza também é o maior material em português sobre as Negro Leagues. Sim. Eu acho impossível ter alguma outra coisa. Não tem, cara. Tem que procurar não achar. A ponto de o Bira ter falado pra gente. Faz um e-book eu vou fazer. Das Negro Leagues. Porque de fato não tem ninguém que tenha escrito sobre. Hoje na história também, cara, quanta informação se você quer, você tem lá, sabe? Um textinho pequeno que te dá uma puta. Hoje, em algum momento na história aconteceu isso, pô. Né? O Hoje na História foi o que chamou a atenção do Mancha, e o Mancha falando da gente toda a transmissão. Ele fala até hoje, né? Ele fala até hoje. Gente, as receitas. Foi de pílula, né, cara? De pílula e tal. O sentido do nome, né? Sim. Não, os textos... Fernandão, o beisebol pelas barbas de Marx. Pô. Nossa, esse foi polêmico. O que esse texto deu de burburinho? E porra, tem os caras brigando com a gente no Facebook, né? Até hoje esse texto tem comentário embaixo. E que depois se provou correto. Exatamente. Quando tem a reforma nas minor leagues, ele se provou correto. Porque o que eu estava falando ali é justamente disso. O beisebol nada mais é do que uma indústria capitalista que forma uma massa gigantesca de mão de obra para tirar um cara espetacular, que vai ganhar 350 milhões de dólares em 10 anos. É muita grana? É muita grana para um cara. Mas a liga ganhou bilhões em cima desse cara. E é isso. Eu tava falando disso. A gente começou a fazer pressão, inclusive, né? Pra talvez começar a mudar como talvez. E aí, porra, lá eu falei de exército de formação de mão de obra, né? Eu falei da exploração do trabalhador, porque, cara, no final das contas, o Max Scherzer ganha 43 milhões de dólares por ano, mas ele é um trabalhador, né? Ele só ganha 43 milhões porque tem uma equipe por trás que vai ganhar aí uns, sei lá, 2 bilhões de dólares no ano para poder pagar 43 para esse cara. É isso. É muita grana para uma pessoa, mas uma organização... pagar salário mínimo. É isso, para não pagar 15 mil dólares por ano para um cara que... Por ano. Sabe?
para não dar comida pro cara, para não dar uma condição mínima de trabalho pro cara. E é isso, no final das contas, cara, eu só tava falando da nossa condição de trabalhador aqui, como todo mundo é. Mas de onde foi? Foi o que eu falei, a gente começou pensando em fazer texto de falar de, sei lá, de comida, de bebidas, de cerveja, e um pouco sobre esporte, e a gente chegou, sei lá, em texto tipo esses assim, que são, puta. E aí se venderam e começaram a falar de aposta, né? Mas no geral, mas também que se você parar pra pensar no geral, também, pô, puta, um tema super relevante no esporte, né? No Brasil a gente tá acostumado com isso, mas, né? Fora, faz parte, né, do dia a dia. Primeiro caso da história que alguém se vende sem dinheiro. Cara, mas o lance das apostas também, tipo, a gente começou uma retrospectiva de tudo que já aconteceu, né? O lance das apostas também foi muito chave, né? Eu não sei pra você, pra mim foram tipo 30 episódios, 34, acho que é isso. Foi um desafogo do caralho que a gente tinha toda quinta na hora do almoço. É isso aí. A gente desabafava, É isso aí. falando de aposta. Falava um monte de coisa, falava mal das mulheres antes, tava gravado. A gente falava milhares de coisas e pegavam. E era assim, era sempre uma pauta aleatória e depois tentava linkar essa coisa aleatória com as apostas. Modéstia à parte, foi um bom trabalho. E nesse clima de companheirismo, vamos começar a encerrar o Esse good job. Fizemos um good job. A gente já descobriu de onde surgiu o amor de cada um aí pelo esporte, já os melhores momentos. Já teve, dessa vez, eu chorando e não o Doivo. Já descobrimos que temos o maior material de Negroleagues em português, o maior material de esportes dos mascotes olímpicos em português. O que mais que a gente já descobriu? Maior indicador de privado. Enfim, fomos descobrindo muitas coisas interessantes. Falamos algumas abobrinhas, como sempre, faz parte. Falando merda que se aduba a vida. E é isso. Então é isso. Igual várias pessoas que fazem interrupções corretas. Boa, eu vou ressaltar todas, vou contar. E a gente calcula no final. E a gente encerra agora? Agora? Sim. Agora, porque depois que encerrar, tem pela ordem. Pela ordem? Termina, encerra aí. Tá, beleza. Então tá, então é isso. Você encerra igual o Rafa. Eu não, acho que dicas não, vamos dica que a gente já tá muito gigante podcast. A dica é a nossa dica de ouro do Doimo, beba água, beba cerveja que tem água. Exatamente, fizemos bastante disso. Então eu queria dizer que foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês, aquele efusivo abraço pessoal dessa vez. E a gente se vê no próximo encontro. A gente ainda se vê amanhã cedo. E é isso. E o Henrique a gente vai ter que ver lá nos Estados Unidos. E reforço o que não é nada ruim. Reforço o que o Eric falou. Estamos todos muito orgulhosos de você. Brilha, voa. E é isso. A gente se vê lá. A nossa estrelinha, só que agora não é mais de Toronto, agora é de South Bend. E o projeto Tailgate ao vivo talvez vai rolar, né? Exatamente. Fazer o tailgate nos Estados Unidos, exatamente. É isso. E eu quero ver se toma vergonha na cara e se a gente retoma com algumas coisas, porque eu tenho sentido falta e eu acho que a gente tem muito para contribuir. E é isso. Crianças, beijos, abraços e afins. E agora vamos terminar de curtir. E tem pela ordem aqui que o Afik já falou. E se eu falar mais alguma coisa, ele vai vir dar um soco na minha boca. Então, gente, falou, beijo. Até o próximo episódio. Que saudade. Acabou o podcast. Que encontrão bom da porra. Já temos que fechar o próximo e pensar em mais algum assunto, mas dessa vez vamos ter que ver guerra. Não basta Luquiba, Rafão e Rafik se cutucando. Enfim, semana que vem, voltamos do recesso, as Cuba Libres já estão chegando ao fim, e é tempo de falar do que está rolando pelas ligas americanas. Mas claro, aquele aviso de sempre, não esqueça de nos seguir nas redes sociais,
Facebook, Instagram e Twitter. No Facebook e no Instagram, Tailgate Zone, e no Twitter um pouquinho diferente, Tailgate Zone _BR. Aproveita também e se inscreva no nosso canal no YouTube, além de seguir o Zonecast no seu agregador de podcast preferido. Para fechar, o patrãozinho curte falar mais que os cotovelos, e deixou um testículo pro final. Me despeço aqui, beijos de luz, e um excelente 2023 para todos nós. A gente sempre termina esses podcasts especiais aí de encontro, né? Sempre termina, né? Esse é o segundo, mas a gente sempre termina falando de, até na zoeira da clima de amizade, de não sei o que, né? Ou até brincaram da primeira vez, um clima de criança esperança, só ter um amigo e tudo mais. Mas depois de 2 anos de pandemia e um reencontro desse, eu acho que tem um poema do Mário Quintana que fala justamente sobre tempo, sobre aproveitar o tempo, a gente aproveitar cada momento que nos é proporcionado, que eu acho que cabe mais nesse nosso segundo encontrão, que foi realmente o que a gente fez. A gente aproveitou um final de semana fantástico, marcando outros e ao mesmo tempo tentando produzir um conteúdo. Então vamos com o poema O Tempo, do Mário Quintana. A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas, há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. Agora, é tarde demais para ser reprovado. E se me dessem um dia uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio, seguia sempre em frente, e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas.